03, 47 da madrugada de 17 de outubro de 1943. O céu sobre o Mar do Norte, a 150 quilômetros a noroeste de Wilhelmshaven, Alemanha. Temperatura de 4 graus Celsius, vento de 25 nós do noroeste, visibilidade reduzida a 2 quilômetros por névoa baixa e garoa fina. O terreno abaixo é um vazio de ondas cinzentas, sem referências visuais fixas. O Messerschmitt Bf 109G6, matrícula Baduluiri, 1603-382, pesa 3. 200 quilos com combustível parcial de 300 litros e munição completa. 2 canhões de 20 mm MG-151 com 150 projéteis cada e 2 metralhadoras de 13 mm MG-131 com 300 cartuchos cada. Alcance máximo estimado em 850 km, mas com motor Daimler-Benz DB605, forçando a 800 rotações por minuto, o consumo é de 120 litros por hora. O piloto Hans Keller, 29 anos, tenente da Luftwaffe, com 142 missões de combate acumuladas desde 1940, mede 1,75 metros e pesa 72 quilos. Seu estado físico é médio, fadiga acumulada de 12 horas de sono nas últimas 72 horas, pulso em 88 batimentos por minuto, visão corrigida por óculos de reserva no cockpit. Ele voa sozinho, sem escolta, em uma missão de reconhecimento de alto risco sobre convois aliados no Mar do Norte. Autorizado unicamente por ordem direta do Oberkommando der Luftwaffe, após 14 pilotos recusarem o briefing por probabilidade de interceptação superior a 87%. Keller ajusta o manche com a mão esquerda enluvada, mantendo o nariz do Bf-109 a 4, 500 metros de altitude. O altímetro vibra levemente com as turbulências. Ele respira devagar, inspirando por 4 segundos. Expirando por 6, para estabilizar o oxigênio no sangue a essa altitude rarefeita. O rádio permanece mudo. Ordens estritas proíbem transmissões para evitar detecção por radares chain-home britânicos, operando em 50 MHz com alcance de 200 km. Seus olhos varrem o horizonte em varreduras sistemáticas. 30 graus para a esquerda, pausa de 2 segundos. Centro, 30 graus para a direita. Nada visível ainda, exceto o brilho fraco do radar Fugue 16Z-ITU, piscando a cada 5 segundos no painel. Ele calcula mentalmente. Combustível para mais 42 minutos de voo em cruzeiro a 400 km por hora. A missão exige fotografar qualquer formação naval aliada em um raio de 50 km², retornando com os negativos intactos. Nenhuma baixa inimiga é prioritária. Sobrevivência é secundária. A03, 52. Um ponto escuro emerge na névoa a 8 km à frente, bearing 270 graus. Keller reduz o acelerador para 400 rotações, descendo para 400 metros em um mergulho controlado de 200 pés por minuto. O ponto se multiplica, 3 silhuetas de caças Supermarine Spitfire e Mika-9, identificados pelo perfil elíptico das asas e motor Merlin de 470 cavalos. Distância agora 6 km, velocidade relativa 350 nós. Eles patrulham em formação de combate, espaçados 500 metros, altitude idêntica. Keller sabe das estatísticas. Os Spitfires carregam 2 canhões de 20 mm Hispano e 4 metralhadoras de 7 mm Browning, com alcance efetivo de 400 metros em ângulo de tiro. Sua experiência de 142 missões inclui 28 combates a ar, onde 14% dos encontros resultaram em perdas alemãs por superioridade numérica. Ele não é um as. Suas vitórias confirmadas somam 7, obtidas em dogfights curtos sobre a França em 1941, através de repetição de manobras básicas, virada de 3G a 180 graus, seguida de disparo de 2 segundos. O contraste é imediato. Um Bf-109 isolado contra 3 Spitfires em patrulha organizada. Keller posiciona o avião em um ângulo de 30 graus à esquerda da formação inimiga, mantendo 3 quilômetros de separação.
Silêncio no cockpit, quebrado apenas pelo zumbido constante do DB-605A. Ele calcula o tempo de interceptação, 48 segundos se os britânicos mantiverem curso constante. Respiração acelera para 18 por minuto. Às 03:53:10, o líder dos Spitfires vira 15 graus à direita, detectando possivelmente o eco fraco no radar AIMK-4, com alcance de 5 km contra alvos metálicos. Keller inicia uma virada evasiva, rolamento de 60 graus à esquerda, acelerando para 5. 0 rotações, ganhando 50 nós em 12 segundos. O G-força pressiona seu peito contra o assento de lona, forçando sangue das extremidades para o cérebro. Distância agora, 2 quilômetros. Os Spitfires se separam, 2 subindo para 4, 500 metros, o terceiro mergulhando para 3, 800. A escalada começa a 03:53:45. O Spitfire mergulhador fecha para 2 km, velocidade 420 nós, com flaps parcialmente estendidos para manobrabilidade. Keller nivela em 900 metros, apontando o nariz para o mar abaixo. Ele não dispara, munição é limitada, e o objetivo primário é reconhecimento. Mas o inimigo força o engajamento. O britânico abre fogo a Priun 200 metros, além do alcance efetivo. Traçantes de 7 metros riscam o céu a 20 metros à direita do BF-109. Keller responde com um rolamento invertido, expondo o ventre por 5 segundos, vulnerável. Seus olhos captam o erro inimigo. O atirador mira alto, compensando o vento cruzado incorretamente. Experiência prévia de simulações em Crevier, onde praticou 200 horas de voo noturno, dita sua reação. Ele puxa o manche para cima, subindo 300 metros em 8 segundos, forçando o Spitfire a overshoot. Às 03:54:20, confusão nos britânicos. O líder sinaliza por rádio, inaudível para Keller. E os 2 Spitfires de cima mergulham em tandem, espaçados 800 metros. Distância combinada, 5 quilômetros. Keller respira fundo, ajustando o trim para a estabilidade. O terreno aquático abaixo oferece 0 cobertura. Ondas de 2 metros balançam levemente o horizonte. Ele posiciona para um loop defensivo. Acelera a 550 km por hora. Inicia subida íngreme a 4G. O primeiro Spitfire passa a 500 metros abaixo, disparando uma rajada de 4 segundos. 120 projéteis de 20 metros e 400 de 7 milímetros. 2 fragmentos atingem o estabilizador horizontal do BF-109, rasgando 15 centímetros de tecido e metal, reduzindo manobrabilidade em 12%. Keller sente a vibração no manche, mas mantém controle. Consequência imediata: perda de 20 litros de combustível por furo no tanque auxiliar. A reação inimiga evolui. O terceiro Spitfire adapta, circulando amplo a 2 quilômetros para flanquear pela direita. Eles cometem o erro plausível de subestimar o raio de virada do BF-109 em baixa altitude. Estatísticas da Luftwaffe indicam 220 metros em curva sustentada versus 250 dos Spitfires. Keller explora isso. Vira 90 graus à direita em 6 segundos, posicionando-se atrás do flanqueador a 900 metros. Ele aperta o gatilho por 8 segundos. 45 projéteis de 20 mm e 190 de 13 metros saem a 850 metros por segundo. Impactos no ala esquerda do Spitfire. Fogo irrompe no motor Merlin, fumaça preta sobe a 50 metros por segundo. O avião inimigo entra em espiral descendente, piloto ejetando a 3,00 metros. Paraquedas abre a 200 metros do mar, taxa de descida 5 metros por segundo. Um inimigo abatido, 2 permanecem. Pressão aumenta a 03:55:30. Os Spitfires restantes se reagrupam, subindo para 5,00 metros em formação de Touch Weave, táticas aprendidas de doutrina naval americana adotada pela RAF em 1942. Keller, agora com 18 minutos de combustível, calcula a fuga,
Curso 090 graus para a base em Dillon, 320 quilômetros distantes, mas o líder britânico adapta novamente, mergulhando perpendicular para cortar sua rota. Distância 1, 8 quilômetros. Keller inicia contramedidas, solta chaff improvisado, tiras de alumínio de 15 centímetros, 200 unidades dispersas em 3 segundos, confundindo o radar inimigo por 20 segundos. Ele desce para 3,00 metros, ganhando velocidade em dive de 600 quilômetros por hora. Incerteza cresce. Rádio inimigo crepita fracamente no receptor passivo de Keller. Vozes em inglês sobrepondo comandos. Paranoia sutil. É um quarto Spitfire no radar? Não, eco falso da névoa. Falha humana. Suor escorre sob o capacete. Visão periférica borrosa por fadiga. O mar abaixo, hostil com seu frio de 8 graus, ameaça ejeção. Às 03:56:15, o segundo Spitfire fecha para 600 metros disparando. Keller rolou evasivo. 3 tiros de 20 mm perfuram o canopy, estilhaçando o vidro a 5 metros de sua cabeça. Pressão continua, sem alívio. Para quem acompanha essas narrativas táticas da Segunda Guerra, inscreva-se no canal para mais análises detalhadas de missões isoladas. A perseguição persiste, com os britânicos escalando para rádio guiado de solo, coordenadas transmitidas a 10 quilômetros de distância. Keller, anomalia em meio a 200 pilotos da JG-1 que recusaram, voa no limite das estatísticas. A perseguição guiada por solo. Às 03:57:00. O Messerschmitt Bf 109 G6 de Keller estabiliza a 2.800 metros após o dive evasivo. Velocidade mantida em 520 km por hora, com o motor DB605A operando a 4. 200 rotações por minuto, temperatura de óleo em 92 graus Celsius. Combustível restante, 210 litros, consumo acelerado para 150 litros por hora devido aos danos no tanque auxiliar. O canopy perfurado permite entrada de ar frio a 4 graus, resfriando o suor em seu rosto e reduzindo visibilidade em 15% por condensação. Keller respira em ciclos de 3 segundos de inspiração e 5 de expiração, pulso agora a 102 batimentos por minuto. Seus olhos fixam o radar Fugger 16 Ilax, 2 ecos firmes a 2 quilômetros atrás, bearing 240 graus. Os Spitfires restantes em perseguição coordenada. Distância para a base em Dillon, 290 quilômetros. Tempo estimado de retorno em 35 minutos, se não houver mais engajamentos. O contraste se aprofunda. Um avião danificado, pilotado por um tenente de rotina, contra uma formação inimiga agora auxiliada por solo. Os britânicos transmitem coordenadas via rádio de 30 MHz, captadas por estações Chain Home em Suffolk, a 180 quilômetros de distância. Estatísticas da RAF indicam que 62% das interceptações noturnas em outubro de 1943 resultam em abate por superioridade numérica e guiagem terrestre. Keller, com sua experiência de 200 horas em voos simulados noturnos, sabe que o erro comum dos perseguidores é o overshoot em mergulhos longos. 28% das perdas alemãs ocorrem por isso em relatórios da JG-1. Ele ajusta o trim para 2 graus nariz para baixo, preparando uma virada sustentada à esquerda. Silêncio no cockpit, exceto pelo assobio do vento através dos furos no canopy. A 03:57:45, o líder Spitfire fecha para 800 metros, disparando uma rajada de 3 segundos. 90 projéteis de 20 mm Hispano e 300 de 7 mm Browning, traçadores iluminando a névoa a 10 metros à esquerda do Bf-109. Keller, rolamento 45 graus à direita, G-força de 4,5 pressionando seu corpo contra o assento. Nenhum impacto direto, mas fragmentos secundários danificam o aileron esquerdo, reduzindo o raio de virada em 8%. Consequência imediata. Vibração no manche aumenta para 2 Hz, forçando correções manuais a cada 4 segundos. O segundo Spitfire,
00 metros acima, mantém altitude para cobertura, sua sombra visível contra o céu cinzento. Keller calcula: tempo para separação, 22 segundos se mantiver velocidade. A reação inimiga mostra a adaptação inicial. O líder sinaliza por rádio: Bandit bearing 090, altitude 2.800, velocidade 500 nós. Coordenadas atualizadas de solo a cada 15 segundos. Precisão de 500 metros. Eles cometem o erro plausível de dividir forças. O Spitfire superior desce para flanquear pela esquerda, espaçamento de 600 metros, enquanto o inferior pressiona direto. Keller explora a rotina de patrulha britânica, aprendida em briefings de 1942 sobre táticas RAF. Formações de 2 aviões priorizam o mergulho, deixando o flanqueador exposto por 10 segundos. Ele inspira profundamente, posiciona o nariz 20 graus à esquerda do perseguidor inferior e acelera para 560 km por hora em burst de 5 segundos. Distância cai para 700 metros. Escalada a 03, 58-30. O flanqueador britânico abre fogo a 900 metros, além do alcance ótimo de 400 metros para os canhões hispano, devido a cálculo errado de deflexão por vento de 25 nós. Projéteis de 7 metros atingem o estabilizador vertical do Bf-109, rasgando 20 centímetros de estrutura. Impacto mínimo na estabilidade, mas aumentando o arrasto em 5%. Keller sente o tranco, mas mantém curso. Sua resposta: disparo defensivo de 1-2 segundos. 30 projéteis de 20 mm MG-51 e 60 de 13 mm MG-131 a 750 metros por segundo. Impactos no motor Merlin do flanqueador. Fumaça sai a 30 metros por segundo, mas o Spitfire mantém voo, adaptando com rolamento evasivo. Nenhum abate. Munição de Keller agora em 70%. Pressão evolui com novas táticas inimigas. Às 03, 59, 15, os britânicos adotam scissors defensivo, entrecruzando caminhos a 500 metros de separação, forçando Keller a escolher alvo. Guiagem de solo atualiza. Vector 120 graus, climb to trees 500. Incerteza cresce. Radar Fouguet mostra ecos múltiplos na névoa. Possivelmente 3 agora? Não. Reflexos de ondas do mar a 2, 500 metros abaixo. Temperatura superficial de 10 graus Celsius. Hostil para a sobrevivência em ejeção. Paranoia sutil. Keller verifica instrumentos 2 vezes, altímetro confirmando 900 metros. Fadiga acumulada causa hesitação de 1 segundo no cálculo de interseção. Ele posiciona para contra-ataque, desce 200 metros em 7 segundos, ganhando 40 nós, apontando para o Spitfire inferior agora a 400 metros. Respiração acelera para 22 por minuto. Disparo preciso. 2 segundos de gatilho. 60 projéteis de 20 mm e 20 de 13 mm. Acertos no canopy inimigo. Estilhaços visíveis a 300 metros. O Spitfire entra em spin, piloto ejetando a 2. 600 metros, paraquedas abre. Descida a 6 metros por segundo rumo às ondas. Segundo abate. Apenas o líder permanece a 5 quilômetros, circundando o amplo. A 04, 00, 00. O último Spitfire adapta totalmente. Sobe para 0 metros. Usando altitude para dive perpendicular. Velocidade terminal estimada em 450 nós. Keller, combustível em 180 litros. Inicia fuga em curso 0,95 graus. Mas o inimigo corta a rota a 1 quilômetros. Erro britânico. Overcommit no dive. Overshooting por 300 metros devido à névoa, reduzindo visibilidade a 5 quilômetros. Keller vira 180 graus em 9 segundos. 3G sustentados. Posicionando-se atrás a 600 metros. Disparo final, 5 segundos, esgotando metralhadoras de 13 milímetros. Impactos no fuselagem, fogo no tanque de combustível. O Spitfire explode a 800 metros de distância, destroços caindo em 12 segundos ao mar.
3 abatidos. Estatística improvável para um BF-109 isolado contra a doutrina que prevê perda em 87% dos casos. Mas pressão não cessa. Às 04:00:45, radar Fugger detecta novos ecos. 2 mosquitos de Havilland, Mikasgund da RAF. Patrulha noturna a 20 km leste, alertados por rádio de solo. Distância 8 km, velocidade 380 nós. Armados com 4 canhões de 20 metros e radar AIMKCs de 4 km de alcance. Keller calcula. Munição restante apenas canhões de 20 mm com 40 projéteis cada. Combustível para 24 minutos. Névoa densa agora. Garoa intensificando, reduzindo visibilidade a 1 km. Ondas abaixo crescem para 2,5 metros, vento shear de 5 nós verticais. Incerteza, são interceptadores ou bombardeiros? Falha humana. Mãos trêmulas no manche, visão periférica afetada por estilhaços no canopy. A perseguição guiada persiste, com mosquitos fechando coordenados por Chain Home. Keller, rotina de 142 missões, ditando manobras repetitivas. Ajusta para 500 metros, preparando evasão em camadas. Paranoia alimentada por silêncio. Nenhum sinal de reforços alemães. Base a 270 quilômetros. O mar hostil, com hipotermia em 15 minutos de exposição, dita urgência. Evolução do conflito. Inimigo aprende da perda anterior, formando Finger Four a 5 quilômetros. Mais tarde, Keller já ganha separação de 4 quilômetros em dive controlado. Pressão contínua, sem resolução. Interceptação noturna dos mosquitos. Às 04:01:30, o BF-109 G6 de Keller nivela a 200 metros, após o dive de separação. Velocidade estabilizada em 480 km por hora. Motor DB605A a 800 rotações por minuto. Temperatura de cilindros em 240 graus Celsius, limite superior de 260. Combustível restante, 165 litros, vazamento contínuo de 2 litros por minuto do tanque auxiliar danificado. O canopy estilhaçado permite rajadas de ar a 3 graus, congelando gotas de suor em crostas no colarinho de sua jaqueta de voo. Pulso de Keller sobe para 108 batimentos por minuto. Respiração irregular em ciclos de 2,5 segundos de inspiração e 4 de expiração. Radar Fugger. 16 EasyClays registra 2 ecos sólidos, a 5 km. Bearing 135 graus. Os de Havilland Mosquito MK2. Bimotores de madeira com alcance de detecção AI MKCs de 4 km. Armados com 4 canhões hispano de 20 metros em nariz e 4 metralhadoras de 7 mm. Munição total de 800 projéteis de 20 mm e 2.00 de 7 mm. Distância para Dillon, 260 km. Tempo de voo estimado em 32 minutos em cruzeiro, mas interceptação iminente reduz margem para 18 minutos. Contraste evidente. Um caça monomotor leve com munição de canhões reduzida a 35 projéteis por arma, contra 2 interceptadores noturnos pesados, cada um pesando 700 quilos em decolagem, velocidade máxima de 610 km por hora em altitude. Os mosquitos operam em formação de Finger Four, adaptada para a noite, espaçados, 0 metros, um líder com radar ativo varrendo a 10 graus por segundo. Estatísticas da RAF de outubro de 1943 mostram 71% de sucesso em interceptações de caças alemães isolados sobre o Mar do Norte, graças à guiagem Chain Home com precisão de 300 metros. Keller, com 142 missões, incluindo 35 noturnas desde 1942, baseia sua rotina em práticas de 150 horas em treinadores. Mi-110, varreduras de radar passivo a cada 10 segundos, priorizando altitude para escape. Ele ajusta o manche com mãos firmes, mas fadiga causa tremor de 0,5 Hz nos dedos. Silêncio opressivo no cockpit, quebrado pelo gotejar de combustível interno. Às 04:02:15,
O líder mosquito detecta o BF-109 no AIMQ6, transmitindo por rádio de 50 MHz. Contact Bandit at 3, 200 meters, 5 km. Course 095. Solo em Suffolk atualiza vetor a cada 12 segundos, reduzindo incerteza inimiga. Keller vê os ecos se aproximando a 8 km, velocidade relativa 130 nós. Ele inicia a manobra evasiva, rolamento de 70 graus à esquerda, descendo 150 metros em 5 segundos para 3, 0,50 metros, ganhando 30 nós em aceleração. O mar abaixo, com ondas de 3 metros e temperatura de 9 graus, atua como barreira térmica no radar inimigo, confundindo ecos por 8 segundos. Respiração acelera para 24 por minuto. Paranoia surge da falta de dados. São 2 ou 4. Reflexos na névoa criam fantasmas no Fugger. Escalada a 04, 02, 50. O mosquito líder mergulha de 3.800 metros. Flaps a 10 graus para estabilidade, fechando para 2 km a 550 km por hora. O segundo mantém 3, 500 metros para cobertura, circulando amplo. Keller calcula interseção, 18 segundos se curso mantido. Ele posiciona o nariz 15 graus à direita do mergulhador, soltando 100 tiras de chafe adicionais em 2 segundos, dispersando ecos falsos por 15 segundos no AIMQ6. O britânico responde com rajada de 5 segundos a 500 metros, ineficaz pelo alcance. 150 projéteis de 20 mm traçando o ar a 25 metros acima do BF-109. Nenhum impacto, mas o erro inimigo é o overcommit. O mosquito overshoots por 400 metros, expondo o ventre por 3 segundos. Reação de Keller. Puxa o manche para loop ascendente a 4G, subindo 250 metros em 7 segundos para 300 metros. G-força drena sangue das pernas. Visão tunnel por 2 segundos. Consequência imediata. O segundo mosquito adapta, descendo perpendicular a 8 km, disparando metralhadoras de 7 mm em supressão, 200 cartuchos em 4 segundos, perfurando o ala direito do BF-109 a 800 metros, rasgando 10 centímetros de duralumínio, reduzindo lift em 6%. Vibração no ala aumenta para 3 Hz. Keller corrige com trim manual, perdendo 5 segundos de atenção. Incerteza cresce. Névoa densa agora a 800 metros de visibilidade. Garoa congelando em gelo fino no canopy, obstruindo 20% da visão frontal. A 04, 03, 40. Confusão nos britânicos. Líder recupera altitude a 600 metros, sinalizando Lost Contact. Vector 110. Mas solo corrige em 10 segundos com nova guiagem, precisa de 200 metros. Eles cometem erro plausível. Subestimam manobrabilidade do BF-109 danificado em noite. Estatísticas RAF indicando 19% de falhas, por isso em engajamentos de 1943. Keller explora. Virada sustentada de 180 graus à direita em 8 segundos. 5G. Posicionando-se atrás do segundo mosquito a 1,000 metros. Disparo de 1 segundo. 20 projéteis de 20 mm, 151 por canhão, a 805 metros por segundo. Impactos no estabilizador horizontal inimigo, rasgando madeira compensada e metal, mas sem fogo imediato. Mosquitos resistem com estrutura não metálica, reduzindo detecção por radar, mas vulnerável a estresse. Pressão aumenta com adaptação inimiga. A 04, 25. Os 2 mosquitos se reagrupam em tack weave noturno, entrecruzando a 700 metros de separação, forçando Keller a dividir foco. Guiagem de solo escalada, agora com dados de interceptação anterior, vetores atualizados a 8 segundos, precisão de 150 metros. O líder fecha para 900 metros pelo flanco esquerdo, disparando canhões a 500 metros. Alcance ótimo. 80 projéteis de 20 mm atingindo o motor DB-605A do BF-109.
2 impactos diretos, perfurando o bloco de cilindros, perda de potência de 15%, rotações caindo para 300 por minuto. Fumaça sai do escapamento a 20 metros por segundo. Temperatura de óleo sobe para 105 graus em 12 segundos. Keller sente o tranco, acelera a respiração para 26 por minuto, mas mantém controle. Experiência de 28 dogfights dita ignição de extintor manual, reduzindo o fogo interno. Evolução do conflito, novos mosquitos alertados. Radar Fugue detecta terceiro eco a 12 km leste, possivelmente reforço de patrulha costeira. Keller tenta caça reversa, desce para 2.800 metros em 6 segundos, ganhando 50 nós para 530 km por hora. Apontando para o líder a 600 metros. Paranoia alimentada por silêncio. Vozes britânicas crepitam fracamente no receptor. Band Damaged Press Attack. Falha humana. Hesitação de 0. 8 segundos no gatilho por visão embaçada de fumaça. Disparo. 2 segundos, esgotando um canhão de 20 milímetros. 25 projéteis restantes no outro. Acertos no nariz do mosquito. Um canhão hispano danificado. Fumaça no cockpit inimigo. Mas avião mantém voo, adaptando com rolamento evasivo a 4G. Às 04:05:20, o segundo mosquito flanqueia pela direita a 500 metros, disparando metralhadoras em burst de 3 segundos, 240 cartuchos de 7 metros, 12 impactos no fuselagem de Keller, rasgando o painel de instrumentos, altímetro falhando por 5 segundos, leitura errática de 2.500 metros. Consequência: desorientação breve, pulso a 112 batimentos. Ele nivela forçado, calculando por relógio. Tempo para separação, 14 segundos. Inimigo aprende tarde. Líder sobe para dive terminal de 600 km por hora, mas névoa causa erro de deflexão de 10 graus, overshoot por 200 metros. Keller responde com o último disparo defensivo. 8 segundos, 15 projéteis de 20 mm no ala esquerdo do segundo mosquito, causando fenda estrutural, mas sem abate. Avião circula amplo, adaptando para a perseguição de baixa velocidade. Pressão contínua a 04:06:00. Terceiro mosquito fecha a 7 km, velocidade 400 nós, formação agora de 3 em VIC amplo. Combustível de Keller, 140 litros, munição de canhões em 10 projéteis totais. Vento shear, de 7 nós verticais, balança o BF-109 danificado, aumentando arrasto em 12%. Ondas abaixo atingem 5 metros, hostilidade térmica com hipotermia em 12 minutos de exposição. Incerteza, ecos múltiplos no Fugê, paranoia de emboscada de baixo. Rotina de Keller, 200 horas de simulação noturna, dita mergulho para 2.500 metros, ganhando separação de 3 quilômetros em 10 segundos. Evolução. Inimigos escalam com guiagem integrada. Vetores de solo prevendo o curso de fuga com 80% de acurácia, mas falha parcial. Névoa atrasa fechamento por 20 segundos. Conflito persiste, estatísticas desafiadas por anomalia isolada, sem resolução imediata. Evasão em camadas e escalada de interceptadores a 04:06:45. O Messerschmitt Bf-109G6 de Keller mantém 2.400 metros de altitude após o mergulho de separação. Velocidade reduzida para 450 km por hora devido à perda de potência de 18% no motor DB605A, agora operando a 200 rotações por minuto, com fumaça saindo a 15 metros por segundo do escapamento danificado. Combustível restante, 135 litros. Vazamento acelerado para 3 litros por minuto pelo furo no tanque principal, consumindo 160 litros por hora em esforço sustentado. O canopy congelado com gelo de 2 milímetros de espessura obstrui 25% da visão, forçando Keller a inclinar a cabeça 10 graus para o lado esquerdo a cada 5 segundos. Pulso em 115 batimentos por minuto. Respiração em ciclos curtos de 2 segundos de inspiração e 5 de expiração.
Oxigênio suplementar fluindo a 2 litros por minuto para combater hipóxia incipiente. Radar Fuji 16X Systems mostra 3 ecos firmes. Os 2 mosquitos a 4, 2 km atrás. Bearing 220 graus. E o terceiro a 5 km leste. Velocidade 390 nós. Distância para Dillon 240 km. Tempo estimado de 30 minutos em cruzeiro. Mas com danos, margem cai para 22 minutos antes de pane total. Contraste acentuado. Um caça monomotor com munição de canhões em 8 projéteis totais. Estrutura comprometida por 14 impactos cumulativos, contra 3 interceptadores noturnos bimotores, cada um com radar AIMK Sescos, varrendo ativamente a 8 graus por segundo e munição restante estimada em 70%. Os mosquitos formam VIC amplo, de 200 metros de espaçamento, líder guiado por Chain Home, com vetores atualizados a 6 segundos, precisão de 100 metros em condições de névoa. Estatísticas da RAF indicam 78% de abates, em formações de 3 contra alvos isolados danificados sobre o Mar do Norte em 1943, com guiagem terrestre elevando taxa para 85%. Keller, com rotina de 35 missões noturnas, incluindo 12 evasões bem-sucedidas por camadas de altitude, baseia-se em prática de 180 horas em simuladores, descidas controladas para mascarar no clúter marítimo, varreduras visuais a cada 8 segundos. Ele ajusta trim para 3 graus nariz para baixo, mãos com tremor de 0,7 Hz pela fadiga de 14 horas, sem descanso efetivo. Silêncio no cockpit, interrompido pelo rangido do ala direito estressado. A 04, 07, 30, o líder mosquito fecha para 3 km, mergulhando de 3,200 metros a 520 km por hora, flaps a 15 graus para precisão. O segundo circula a 3. 00 metros para flanco direito. Terceiro mantém 3. 500 metros como reserva. Keller inicia a evasão em camadas, rolamento de 50 graus à esquerda, descendo 100 metros em 4 segundos para 2, 300 metros, ganhando 20 nós em aceleração burp. O mar abaixo, com ondas de 4 metros e temperatura de 8 graus Celsius, gera clutter no AIMK Sexo, confundindo o líder por 12 segundos, eco falso a 200 metros abaixo. Respiração sobe para 28 por minuto, paranoia da falta de informação. O terceiro eco é reforço ou ilusão de névoa densa a 700 metros de visibilidade. Ele verifica altímetro manualmente 3 vezes, confirmando leitura. Escalada a 04, 08, 15. O segundo mosquito adapta, descendo perpendicular a 2,5 km. Disparando supressão com metralhadoras de 7 mm, 180 cartuchos em 3,5 segundos, traçadores cortando a 50 metros à direita do BF-109. Nenhum impacto direto, mas fragmentos secundários atingem o radiador inferior, elevando temperatura de coolante para 98 graus em 10 segundos, risco de superaquecimento em 4 minutos. Keller responde com manobra. Puxa manche para subida íngreme de 200 metros em 6 segundos a 3G, forçando o overshoot do perseguidor por 250 metros. Consequência imediata. G-força causa blackout periférico por 5 segundos. Visão restaurada com piscadas forçadas. O líder mosquito, agora recuperado, abre fogo a 1.800 metros, ineficaz. 100 projéteis de 20 milímetros hispano dissipando na névoa a 30 metros acima. Reação inimiga evolui com coordenação. O terceiro mosquito junta-se, formando Finger Four noturno a 2,8 km espaçados 800 metros. Guiagem de solo transmitindo Bandit at 2. 500 meters, course 100 graus, damaged engine. Eles cometem erro plausível, over-reliance no radar em névoa, ignorando variação de 5% em precisão por umidade.
Estatísticas RAF de 1943 mostrando 22% de falhas por isso em noites chuvosas. Keller explora. Solta restantes 50 tiras de chaff em 5 segundos, criando 10 ecos falsos por 18 segundos no AI MK6. Ele vira 120 graus à direita em 7 segundos. 8G, posicionando-se paralelo ao flanqueador A1. 200 metros. Disparo defensivo. 6 segundos. 6 projéteis de 20 mm do canhão restante. A 780 metros por segundo. Impactos no hélice do segundo mosquito. Vibração visível. Perda de 8% de velocidade, mas sem abate. Estrutura de madeira absorve trauma. A 04, 09, 00. Pressão aumenta com novas táticas inimigas. Os 3 mosquitos adotam scissors em camadas, entrecruzando altitudes de 2.800 a 3.200 metros, forçando Keller a alternar foco a cada 4 segundos. Guiagem de solo escalada. Agora integrada com estações secundárias em Norfolk, vetores a 4 segundos com precisão de 80 metros, prevendo evasão com 82% de acurácia baseada em padrões de BF-109. O líder fecha para 0 metros pelo alto, disparando canhões a 600 metros. Ótimo! 120 projéteis de 20 mm. 3 acertos no ala esquerdo de Keller, rasgando 15 centímetros de superfície. Lift reduzido em 9%. Rolamento assimétrico, exigindo correção constante de 2 graus. Fumaça interna cresce, temperatura de óleo a 110 graus. Ele ativa a bomba de combustível reserva, ganhando 2 minutos de operação. Evolução do conflito. Tentativa de caça organizada, com o terceiro mosquito mergulhando para corte de rota a 5 km. Velocidade 560 km por hora. Incerteza constante. Radar Fugê detecta quarto eco a 10 km sudeste. Possivelmente Bill Fighter de patrulha costeira alertado. Vozes britânicas crepitando no receptor passivo. Multiple Bandits. Vector 090. Paranoia alimentada por ausência de dados. São 4 agora? Reflexos de ondas de 4, 5 metros abaixo criam ruído. Falha humana de Keller. Hesitação de 1 segundo no rolamento por visão embaçada de fumaça e gelo, permitindo fechamento a 800 metros. Ele desce para 100 metros em 5 segundos, ganhando 40 nós para 490 km por hora, mascarando no clutter marítimo por 10 segundos. Às 04, 09, 45. O mosquito reserva adapta tarde, overshooting por 300 metros, devido à deflexão errada de vento shear de 8 nós verticais. Expondo-se por 2 segundos. Keller tenta contra-ataque, virada de 90 graus esquerda em 5 segundos, apontando o nariz a 700 metros do alvo. Mas, munição esgotada. Último disparo falha no gatilho. Consequência, sem ofensiva, apenas evasão. O líder britânico reage com burst de metralhadoras. 150 cartuchos de 7 mm a 500 metros, 8 impactos no estabilizador, aumentando arrasto em 7%, velocidade máxima caindo para 440 km por hora. Pressão contínua, formação inimiga mantém perseguição, combustível de Keller em 110 litros, tempo para base em 20 minutos, mas pane iminente em 12. Às 04, 10, 30, névoa intensifica para 600 metros de visibilidade. Garoa virando neve fina a 2 graus Celsius, acumulando 1 milímetro no nariz do BF-109 em 20 segundos, reduzindo penetração aerodinâmica em 4%. Ondas abaixo atingem 5 metros, hostilidade com taxa de hipotermia em 10 minutos de exposição. Inimigos escalam. Guiagem de solo chama quarto interceptador. Eco confirmado a 8 km, velocidade 410 nós. Keller, anomalia em 400 pilotos da Luftwaffe com taxa de sobrevivência de 12% em missões isoladas noturnas, dita rotina. Camada final de evasão, subindo para 600 metros em burst de 3G por 8 segundos, separando 5 km. Mas a adaptação inimiga persiste. Mosquitos dividem.
2 perseguindo direto, 1 flanqueando amplo. Conflito evolui sem alívio. Estatísticas de doutrina militar desafiadas, por 4 abates prévios contra 3 perseguidores atuais. Pressão inabalável no vazio do Mar do Norte. Colapso estrutural e perseguição final. A 04, 11, 15, o BF-109G6 de Keller luta para manter 2.500 metros, com o motor DB-605A forçando a 3. 0 rotações por minuto. Perda de potência agora em 22% devido aos impactos cumulativos nos cilindros. Fumaça densa sai a 18 metros por segundo. Temperatura de óleo atingindo 115 graus Celsius, 5 graus acima do limite operacional, forçando injeção de coolant reserva a 1 litro por minuto. Combustível restante, 105 litros. Vazamento de 4 litros por minuto no tanque principal. Consumo total de 170 litros por hora em manobras evasivas. O gelo acumulado de 3 milímetros no canopy reduz visibilidade para 500 metros. Keller, limpando manualmente com luva a cada 15 segundos, expondo a mão a ar de 1 grau Celsius. Pulso em 118 batimentos por minuto. Respiração engolfadas de 8 segundos de inspiração e 3 de expiração. Hipóxia, causando formigamento nas extremidades apesar do oxigênio, a 5 litros por minuto. Radar FUG 16 giro e pisca com 4 ecos confirmados. Os 3 mosquitos a 8 quilômetros atrás, bearing 210 graus. E o quarto, um Beaufighter MK6 a 6 km sudeste, velocidade 370 nós. Armado com 6 canhões de 20 mm no hispano e radar AIMK-VID-3, 5 km de alcance. Distância para Dillon, 220 km, tempo estimado de 28 minutos, mas com falhas estruturais, pane prevista em 15 minutos. Contraste implacável, um caça isolado com munição esgotada, fuselagem perfurada por 22 impactos totais contra 4 interceptadores noturnos coordenados, totalizando 28 canhões de 20 mm e radares ativos varrendo a 12 graus por segundo. Os mosquitos e o Beaufighter formam rede de Finger 4, expandida, espaçados 900 metros, guiados por chain home com vetores a 5 segundos, precisão de 70 metros apesar da neve fina, reduzindo eficiência em 10%. Estatísticas da RAF de novembro de 1943, projetadas para outubro, indicam 89% de sucesso em eliminações de alvos danificados por múltiplas unidades, com guiagem terrestre elevando taxa para 92% em noites adversas. Keller, com 142 missões, incluindo 40 evasões parciais por degradação progressiva, segue rotina de 220 horas em treinadores danificados. Priorização de velocidade sobre manobra, varreduras instrumentais a cada 6 segundos. Ele corrige rolamento assimétrico de 3 graus com manche constante, tremor nas mãos agora a 0, 9 Hz, pela exaustão de 16 horas sem intervalo. Silêncio quebrado pelo estalo de metal estressado no ala esquerdo. A 04, 12, 00. O Beaufighter junta-se aos mosquitos, fechando para 5 quilômetros como líder de reserva, mergulhando de 400 metros a 480 km por hora. O mosquito original líder pressiona direto a 9 km, segundo e terceiro flanqueando a 200 metros. Keller inicia evasão crítica, rolamento de 60 graus à direita, descendo 150 metros em 5 segundos para 350 metros, ganhando 25 nós em dive controlado. Ondas abaixo de 5 metros geram clutter intenso no AIMKV do Beaufighter, atrasando detecção por 14 segundos. Eco mascarado a 150 metros da superfície marítima de 7 graus Celsius. Respiração atinge 30 por minuto. Paranoia da incerteza. O quarto eco é isolado ou vanguarda de esquadrão. Névoa e neve criam 5 fantasmas no FUG, sem confirmação visual. Escalada a 04, 12:45. O mosquito segundo adapta, descendo a 6 quilômetros e disparando canhões a 1.
200 metros. Além do ótimo de 500 metros, 90 projéteis de 20 mm hispano, traçando a 40 metros abaixo do BF-109, devido à deflexão errada de vento shear de 9 nós verticais. Nenhum impacto, mas o Beaufighter responde com burst de metralhadoras auxiliares. 300 cartuchos de 7 mm em 4 segundos a 2,00 metros, ineficaz pela distância, dissipando na neve. Keller calcula. Tempo para separação, 16 segundos em curso, 105 graus. Ele puxa para a subida de 180 metros em 7 segundos a 3,5G, visão tunnel por 2 segundos, forçando o overshoot do flanqueador por 350 metros. Consequência, estresse no ala danificado causa rachadura audível de 8 centímetros no spar principal, lift caindo 11%, vibração a 4 Hz, exigindo correções a cada 3 segundos. Reação inimiga mostra reconhecimento formal. Rádio britânico crepita com Priority Target, Lone 129, 4 kills confirmed, Vector all units to eliminate. Coordenadas transmitidas a Chain Home Central em Bawdsey, 200 quilômetros distantes, mobilizando 2 P-51 Mustangs de base em East Anglia, a 15 minutos de distância. Eles cometem erro plausível. Divisão excessiva em névoa, com o Mosquito terceiro atrasando 20 segundos por eco falso. Estatísticas RAF de 1943 registrando 25% de falhas em formações expandidas por condições climáticas. Keller explora. Virada sustentada de 150 graus esquerda em 9 segundos, 2,2G, posicionando paralelo ao Beaufighter A1. 500 metros. Sem munição, ele força proximidade para a colisão simulada, obrigando o inimigo a desviar 30 graus, ganhando 500 metros de separação em 8 segundos. A 04, 13, 30, pressão evolui com tentativa organizada de eliminação. Os 4 interceptadores formam pinça, 2 mosquitos mergulhando tandem a 2. 1 km, Beaufighter circulando alto a 3. 00 metros para guiagem visual, terceiro mosquito suprimindo baixo. Guiagem de solo atualiza a 3 segundos. Target at 2, 400 meters, speed 460 knots, engine smoke, predict stall in 10 minutes. O líder mosquito fecha para 900 metros, disparando a 600 metros, preciso. 110 projéteis de 20 mm, 4 acertos no motor de Keller, perfurando o radiador principal, coolante vazando a 0,5 litros por segundo, temperatura subindo para 120 graus em 15 segundos. Fumaça interna enche cockpit, reduzindo visibilidade em 40%. Keller ativa máscara de oxigênio plena, mas tosse seca por 2 segundos drena foco. Evolução do conflito. Novos reforços detectados no Fuji. 2 P-51 a 12 km nordeste, velocidade 420 nós, alertados por relatórios de abates anteriores. Incerteza constante. Neve acumula 4 mm no estabilizador, aumentando arrasto em 8%, velocidade máxima para 430 km por hora. Paranoia cresce pela falta de dados. Vozes inimigas sobrepõem closing net no escape, mas sem eco de escolta alemã. JG-1 a 250 km, sem patrulha noturna programada. Falha humana. Keller hesita 1-2 segundos no rolamento por desorientação de fumaça, permitindo o fechamento do Beaufighter A1, 200 metros. Ele desce para 2,00 metros em 6 segundos, ganhando 35 nós para 475 km por hora. Clutter marítimo com ondas de 6 metros confundindo radares por 16 segundos. A 0414-15, o Mosquito terceiro adapta tarde, overshooting por 400 metros em dive perpendicular, devido à precisão de vetor degradada em 12% pela neve, expondo-se por 2,5 segundos. Keller tenta manobra de colisão reversa. Acelera burst para 480 km por hora, virando 90 graus direita em 4 segundos, forçando o inimigo a quebrar formação. Mosquito desvia 45 graus, criando brecha de 800 metros, mas falha parcial.
O Billfighter responde com canhões a 800 metros, 140 projéteis de 20 milímetros, 2 impactos no fuselagem traseira, rasgando tubulações de combustível, vazamento subindo para 5 litros por minuto. Consequência: fogo interno irrompe no compartimento de munição vazia, extinto manualmente em 10 segundos, mas estrutura enfraquecida causa flexão de 5 graus no empenagem. Pressão contínua a 04-15-00. P-51s fecham a 8 km, formação de 2 em line abreast de 500 metros. Radares AI-MK8 detectando a 5 km. Combustível de Keller, 85 litros. Munição 0. Motor com 25% de perda. Rotações caindo para 2. 800 por minuto. Vento shear de 10 nós verticais balança o avião, aumentando instabilidade em 15%. Mar hostil abaixo, com hipotermia em 8 minutos de exposição a 6 graus Celsius. Inimigos escalam. Guiagem integrada chama quinto interceptador. Mosquito reserva a 15 quilômetros. Note vetores prevendo interseção com 88% de acurácia. Keller. Estatística anômala com 5 abates em missão solo contra a doutrina, que prevê 94% de perda em superioridade 4. 1. Segue rotina final. Camada de evasão baixa, descendo para 1. 800 metros em 8 segundos, separando 3 quilômetros em clutter denso. Mas a adaptação inimiga persiste. Billfighter lidera pinça ampla. Mosquitos flanqueando, P-51s cortando rota nordeste. Conflito inabalável, reconhecimento formal, elevando pressão, falha parcial na eliminação por névoa e danos. Mas números desafiam protocolos. Um piloto isolado prolonga a sobrevivência em 23 minutos, além da média de 7 em cenários similares. Retorno à base e anomalia estatística. A 04, 15. 45. O BF-109G6 de Keller desce para 700 metros. Motor DB-605 reduzido a 2. 600 rotações por minuto. Perda de potência em 28% por danos cumulativos nos cilindros e radiador. Fumaça preta sai a 22 metros por segundo. Temperatura de óleo em 118 graus Celsius. Injeção de coolant esgotada após 0,8 litro liberado em 20 segundos. Combustível restante, 80 litros. Vazamento de 5 litros por minuto na fuselagem traseira. Consumo total de 180 litros por hora em evasão sustentada. Gelo de 5 milímetros no canopy obstrui 50% da visão frontal. Keller raspando com a luva direita a cada 12 segundos, expondo a pele a 1 grau Celsius e causando queimadura por frio em 2 minutos. Pulso em 120 batimentos por minuto, respiração em 5 segundos de inspiração e 5 de expiração. Hipóxia avançada, causando dormência nas pernas, apesar de oxigênio a 3 litros por minuto. Radar Fuge 16AX registra 5 ecos, 3 mosquitos e o Billfighter a 5 km atrás, bearing 200 graus, e 2 P-51 Mustangs a 7 km nordeste, velocidade 430 nós. Armados com 6 metralhadoras de 12, 7 mm Browning e tanques de 20 mm opcionais. Radar AI-MK8 de 4-5 km. Distância para Dillon, 200 quilômetros, tempo estimado de 26 minutos, mas colapso estrutural previsto em 10 minutos por rachaduras no spar de ala. Contraste final. Um caça monomotor com munição 0, lift assimétrico de 14% e arrasto aumentado em 20%, contra 5 interceptadores em rede coordenada, totalizando 34 canhões de 20 metros, 24 metralhadoras, guiados por chain home, com vetores a 4 segundos, precisão de 60 metros na neve fina. Os inimigos formam Finger 4, expandida com reserva, espaçados 700 metros, líder Billfighter, transmitindo Target Critical, 5 kills logged, full closure. Estatísticas da RAF de 1943 indicam 93% de eliminações em superioridade 5,
1 contra alvos danificados noturnos, com mobilização de East Anglia, elevando taxa para 96% em missões marítimas. Keller, rotina de 45 evasões parciais em 142 missões, aplica a prática de 250 horas em voos degradados, descidas rasas para clutter marítimo, correções instrumentais a cada 5 segundos. Ele ajusta trim para 4 graus, nariz para baixo, tremor nas mãos a 1 Hz pela fadiga de 18 horas sem sono, visão central embaçada por fumaça interna. A 0416. 30. Os P-51s juntam-se à formação, fechando para 5 km em line abreast de 400 metros, mergulhando de 3,0 metros a 500 km por hora. O mosquito líder pressiona a 6 km, disparando supressão com metralhadoras. 200 cartuchos de 7 mm em 3 segundos a 1. 0 metros, traçadores a 20 metros à esquerda do BF-109. Nenhum impacto direto, mas o Beaufighter adapta, descendo paralelo a 2 km e abrindo fogo com canhões a 800 metros. 100 projéteis de 20 mm hispano, 2 acertos no empenagem, rasgando 12 centímetros de tecido e metal, estabilidade reduzida em 16%. Keller sente o tranco, vibração no manche a 5 Hz. Ele rolamento 40 graus esquerda, descendo 100 metros em 4 segundos para 1. 600 metros, ganhando 15 nós em dive. Ondas abaixo de 5 metros criam clutter no AIMK-8 dos P-51s, atrasando o fechamento por 10 segundos. Eco falso a 100 metros da superfície de 5 graus Celsius. Escalada às 04, 17. 15. O segundo mosquito flanqueia pela direita a 2 km, disparando a 700 metros. Ótimo. 130 projéteis de 20 mm, 3 impactos no ala direito de Keller, ampliando rachadura no SPAR para 15 centímetros. Lift caindo 15%, rolamento assimétrico, exigindo 4 graus de correção constante. Fogo irrompe no ala externo, extinto por rajada de vento a 25 nós. Mas estrutura flexiona 6 graus sob carga. Keller calcula. Tempo para pane, 8 minutos. Ele puxa para a subida de 150 metros em 6 segundos a 3, 2G, visão periférica escurecendo por 8 segundos, forçando o flanqueador a overshoot por 300 metros. Consequência, P-51 líder responde com metralhadoras a 500 metros, 400 cartuchos de 7 mm em 5 segundos, ineficaz pela distância, mas fragmentos atingem canopy, estilhaçando mais 10% do vidro. Entrada de neve fina, reduzindo visibilidade para 400 metros. Reação inimiga consolida reconhecimento formal. Rádio britânico declara High Value Target. Solo 109 with 5 confirmed kills. All units converge. No retreat authorized. Mobilizando o 6º interceptador. Outro Beaufighter, a 12 km oeste. Velocidade 360 nós. Guiagem de solo em Bawdsey integra dados de radar secundário. Vetores a 3 segundos com precisão de 50 metros. Prevendo trajetória de Keller com 90% de acurácia, baseada em padrões de evasão BF-109 danificados. Eles cometem erro plausível, saturação excessiva em neve, com o mosquito terceiro atrasando 15 segundos por colisão de ecos no AIMK-6, estatísticas RAF, registrando 28% de falhas em redes de 6 unidades por degradação climática em 1943. Keller explora brecha. Virada de 180 graus direita em 10 segundos. 2G sustentados, forçando separação de 8 km do mosquito isolado, mascarando no clutter marítimo por 12 segundos. A 04. 18:00. Tentativa organizada de eliminação inicia. Os 5 interceptadores formam pinça fechada. P-51s cortando nordeste a 9 km, mosquitos tandem a 1 km, Beaufighter alto a 2.
500 metros guiando visualmente. O P-51 segundo fecha para 900 metros, disparando metralhadoras a 600 metros. 250 cartuchos de 12, 7 mm, 4 acertos no motor de Keller, perfurando tubos de admissão. Perda de potência subindo para 32%. Rotações caindo para 2. 400 por minuto. Fumaça enche cockpit a 30% de densidade. Ele ativa a ventilação de emergência, mas tosse por 3 segundos, drena oxigênio. Temperatura interna sobe para 45 graus Celsius, suor misturando com gelo derretido. Evolução do conflito. Sexto Beaufighter detectado a 8 quilômetros. Formação expandindo para VIC amplo de 600 metros. Incerteza máxima. Neve acumula 6 milímetros no nariz, reduzindo velocidade para 410 km por hora. Radar Fug sobrecarregado com 7 ecos fantasmas da tormenta. Paranoia pela ausência. Nenhum sinal de radar alemão freia a 150 km da costa. JG-1, inativa noturna por restrições de combustível. Falha humana de Keller. Desorientação de 5 segundos no altímetro falho. Leitura errática de 400 metros, permitindo o fechamento do mosquito líder a 800 metros. Ele desce para 400 metros em 7 segundos, ganhando 30 nós para 440 km por hora. Ondas de 7 metros confundindo radares por 18 segundos. A 04, 18, 45. O Beaufighter reserva adapta, mergulhando perpendicular a 6 km, disparando canhões a 700 metros. 120 projéteis de 20 mm. 2 impactos no fuselagem central, rasgando o painel de controle, trim automático falhando, exigindo correção manual a cada 2 segundos. Vazamento de combustível interno goteja no cockpit. Risco de ignição em 4 minutos. Keller tenta evasão final. Rolamento invertido de 80 graus esquerda em 5 segundos, subindo 100 metros, apesar de G-força de 3, 5. Visão tunnel por 2 segundos. Overshoot inimigo por 250 metros cria brecha de 1 quilômetro. Ele acelera burst para 460 km por hora, separando 2 km em 9 segundos. Mas falha parcial na eliminação. Névoa e neve degradam precisão de vetores em 15%. Mosquito segundo overshooting por cálculo errado de deflexão de 11 nós de vento shear, expondo formação por 20 segundos. Keller ganha distância para 4 km a 04, 19:30, combustível em 65 litros, motor tossindo a 200 rotações. Inimigos persistem, mas coordenadas de solo atrasam 25 segundos por interferência climática. Às 04, 25, 00, após 5 minutos de evasão em camadas baixas, ecos recuam para 10 km. Combustível inimigo priorizando retorno. Estatísticas RAF limitando perseguições noturnas a 20 minutos por risco de pane. A 05, 10, 00. Keller avista costa holandesa a 20 km. Altitude 1,00 metros. Motor em 25% de potência. Fumaça reduzida por consumo baixo. Pouso forçado em Dillon a 05, 18:15, após 320 km de voo danificado. Trem de pouso colapsando em 50 metros de pista. Avião deslizando 120 metros em grama molhada. Equipe de solo resgata em 2 minutos. Keller evacuado com queimaduras de 8% no corpo, hipotermia leve e fratura no pulso esquerdo por impacto. Negativos de reconhecimento intactos. 3 abates confirmados por destroços reportados, 2 prováveis por relatos inimigos. Missão concluída em 87 minutos, taxa de sobrevivência de 1 em 92 para cenários similares na JG-1. Anomalia estatística. Um tenente de rotina desafia a doutrina de 94% de perda em missões isoladas. A guerra no Mar do Norte continua, com 247 aeronaves perdidas em outubro de 1943.